Olá, sou Brunovski, seu narrador de hoje. Vou contar uma história para você. Mas antes, você deve ter em mãos uma caneta ou lápis, e uma folha em branco. No final da história te contarei o que você deve fazer. Há cerca de 1000 anos o sal tem sido extraído da grande mina de sal de Wieliczka, perto de Cracóvia, antiga capital polonesa. O alquimista Paracelsus deve ter passado por lá em suas viagens em direção ao leste. A ele se deve uma inovação na alquimia, por afirmar que entre os elementos componentes do homem e da natureza o sal tem de ser contado. Paracelsus estava equivocado. O sal não é um elemento no sentido moderno do termo. É composto por dois elementos, sódio e cloro, e o jovem russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, que havia visitado a mina de Wieliczka em 1859, foi o responsável por organizar os elementos da natureza, que se distinguiam entre si pela propriedade básica, proposta por John Dalton em 1805. Cada elemento é caracterizado por um peso atômico. Mendeleev havia ordenado os elementos pelos seus respectivos pesos atômicos, em linhas e colunas, mas havia lacunas entre os elementos conhecidos, e para Mendeleev, faltava algo. Não teria sentido algum acreditar que todas as propriedades dos elementos estejam contidas em um único número, o peso atômico. Dessa maneira, a descoberta do elétron por J. J. Thomson, trabalhando em Cambridge em 1897, causa uma reviravolta nas concepções físicas. Sim, o átomo tem partes constituintes. Não é indivisível como seu nome grego implica. O elétron representa uma pequeníssima parte de sua massa ou peso, mas é um dos seus componentes reais, portador de uma carga elétrica unitária. Cada elemento é caracterizado pelo número de elétrons em seu átomo, sendo seus números exatamente iguais ao número do local, na tabela de Mendeleev. O local da tabela ocupado por um elemento é chamado seu número atômico, agora com fórum de realidade física dentro do átomo, dada pelo número de elétrons. A ênfase se transferia do peso atômico para o número atômico, o que significa, na essência, para a estrutura atômica. Aos 20 anos de idade Bohr foi trabalhar com J. J. Thomson e o antigo estudante deste, Ernest Rutherford, o qual, em 1911 havia proposto um novo modelo para o átomo, no qual representava praticamente toda a massa concentrada em um núcleo pesado ou cerne central, e os elétrons girando em órbitas ao redor, em movimentos semelhantes aos dos planetas em relação ao Sol. Entretanto, nem tudo ia bem com o modelo de Rutherford. Se o átomo fosse uma pequena máquina, então o que, em sua estrutura, seria responsável pelo fato dele nunca parar, e nessas condições representaria o átomo o único exemplo conhecido de movimento perpétuo? Os elétrons se comportam à semelhança dos planetas, à medida que percorrem suas órbitas, perdem energia, e, assim, suas órbitas se tornam cada vez menores. Eles se projetarão no núcleo, donde se conclui que alguma coisa deve estar impedindo a perda contínua de energia por parte dos elétrons. Tal consideração requeria a existência de um novo princípio físico capaz de limitar a valores fixos a energia perdida por um elétron. Niels Bohr foi encontrá-la em um trabalho publicado por Max Planck em 1900. Planck havia mostrado, uma dezena de anos antes, que em um mundo no qual a matéria se apresenta em forma de pedaços ou pacotes, a energia também deve se apresentar em pacotes ou quanta. Bohr tinha em uma das mãos o átomo de Rutherford, na outra, o quantum. E ele buscou o dado no lugar exato onde ele podia ser encontrado.
na impressão digital do átomo, no espectro através do qual seu comportamento se faz visível para nós, quando olhado de fora. Cada elemento tem seu próprio espectro, o qual não se apresenta contínuo como aquele descrito por Newton para a luz branca, mas, sim, mostra uma série de faixas ou bandas brilhantes características. Bohr explicou o significado de cada uma delas como sendo o resultado da liberação de energia por parte de um único elétron, quando este salta de uma órbita externa para outras mais internas. A etapa seguinte consistiu em estender aquela confirmação a um novo fenômeno. As bandas no espectro de energia mais alta dos raios-x, embora invisíveis ao olho humano, são igualmente formadas por saltos de elétrons. Este trabalho estava sendo desenvolvido no laboratório de Rutherford em 1913, e acabou fornecendo resultados, confirmando fielmente as previsões de Bohr. Quando tudo parecia deslizar suavemente, sente-se, de Schoffre, que a teoria de Bohr se encontra, como mais cedo ou mais tarde acontece com qualquer teoria, no limite daquilo que pode realizar. Revelando claramente que de forma nenhuma tinha sido resolvido o problema real da estrutura do átomo. Apenas a casca havia sido partida. Mas, dentro da casca, o átomo se revela um ovo, com gema, o núcleo. E, mesmo o núcleo, tinha apenas começado a ser entendido. Ao ser mostrada a divisibilidade do átomo, restava um centro indivisível, o núcleo. Mas, por volta de 1930, constatou-se que esse modelo precisava ser revisto. No centro do átomo, o núcleo tampouco representava o fragmento último da realidade. O núcleo do átomo ainda parecia tão invulnerável como o átomo parecerá outrora. A dificuldade estava em não se conseguir uma divisão elétrica do núcleo. Os números simplesmente não se ajustavam. O núcleo é portador de uma carga positiva, equilibrando-se com os elétrons do átomo, igual ao número atômico. Contudo, a massa do núcleo não é um múltiplo constante da carga. Varia desde a igualdade a muito mais do que 2 vezes o valor da carga. Tal fato era inexplicável, uma vez que todo mundo estava convencido do fato de a matéria só poder ser construída a partir da eletricidade. Devemos a James Chadwick a destruição dessa ideia arraigada na mente dos físicos, quando, em 1932, provou a existência de 2 tipos de partículas na composição do núcleo. O próton, eletricamente positivo, e o nêutron, partícula destituída de carga elétrica. As massas dessas 2 partículas são quase iguais, nominalmente iguais ao peso atômico do hidrogênio. Portanto, o nêutron se oferecia como um novo tipo de ferramenta, porque, não sendo portador de carga elétrica, podia ser projetado de encontro aos núcleos dos átomos, sem o perigo de provocar perturbações elétricas, mas impondo alterações nos mesmos. Enrico Fermi foi o responsável por manipular esta nova arma. Ele disparou nêutrons em todos os elementos que estavam ao seu alcance, e a fábula da transmutação se tornou uma realidade em suas mãos. Assim, a partir da equação de Einstein em que a perda de matéria produz energia, a reorganização da matéria podia ser compreendida. Trabalhando na Universidade Cornell, Hans Bethe explicou, pela primeira vez, em 1939, em termos precisos, a transformação do hidrogênio em hélio no interior do Sol. A primeira etapa na evolução dos elementos transcorre nas estrelas jovens, tais como o Sol. É a passagem do hidrogênio ao hélio, requerendo um grande calor interior. Efetivamente, o que acontece, de tempos em tempos, é a fusão de 2 átomos de hidrogênio pesado, dando origem a um núcleo de hélio, e lentamente, o Sol acabará constituído de hélio apenas.
Aí, então, se transformará em uma estrela mais quente, onde os núcleos irão colidir e formar átomos mais pesados. O carbono, por exemplo, é formado em uma estrela sempre que 3 núcleos de hélio colidem em um ponto, dentro de um intervalo de tempo menor do que 1 milionésimo de segundo. Todo átomo de carbono presente no corpo de qualquer criatura é formado como resultado dessa colisão tão improvável. Depois do carbono são formados oxigênio, silício, enxofre e outros elementos mais pesados. Os elementos mais estáveis são aqueles que ocupam posições mais centrais na tabela de Mendeleev, aproximadamente entre o ferro e a prata. Contudo, o processo de formação dos elementos vai muito além deles. Temos apenas 92 elementos, e o último sendo representado pelo urânio. E pudermos construir elementos além do urânio, e provar que, ao se tornarem maiores, os elementos se tornam mais complexos e tendem a se quebrar em fragmentos. Entretanto, ao procedermos dessa maneira, não só iremos produzir elementos novos, mas, também, fazer alguma coisa potencialmente explosiva. O elemento plutônio, conseguido por Fermi no primeiro e histórico reator grafite, foi o elemento feito pelo homem que demonstrou isso ao mundo inteiro. Em parte, ele é um monumento ao gênio de Fermi. Mas prefiro pensá-lo como se fosse um tributo ao deus das trevas, Plutão, que deu seu nome ao elemento. Quando penso nas 40.000 pessoas mortas em Nagasaki, sob a ação da bomba de plutônio aí despejada. Estamos em um outro tempo da história do mundo, em que um monumento reverencia um grande homem e muitos mortos, conjuntamente. Eis onde chegamos na busca da compreensão da estrutura da matéria. Agora, desenhe a partir das características informadas na história, como se dá a organização dos átomos. Aperte pausar para desenhar. E play quando terminar. Dobre sua folha no formato que ninguém descubra o que você desenhou. E deposite na urna. Foi um prazer estar com você. Até a próxima. Tchau.